Axé, Saravá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula a gente vai estar falando sobre Orixá Exu e Pombagira, certo? O que nós não podemos confundir é justamente a relação entre guias espirituais de trabalho e os orixás, porque eles levam os mesmos nomes, correto? Então gera-se uma confusão muito grande aí nos bastidores da religião, né? Muita gente confunde essas duas questões, e a gente já começa essa aula falando sobre isso. Então, Orixá, Exu, Orixá, Pombagira são tronos divinos, assim como os outros tronos. Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, né? Enfim, assim como todos os outros orixás, são tronos divinos, são exteriorizações divinas. Né? Deus exteriorizou esses sentimentos ao universo na sua criação, na Gênesis. Todas as religiões têm a sua Gênesis, né? Umbanda também não é diferente. E nessa exteriorização, esses sentidos da vida navegam por toda a criação, por todo o universo, né? Através desses sentimentos. Oxalá, fé, Logunã, reparadora da fé, e por aí vai, né? Yansan, direcionadora, Ogum, ordenador. Então, esses sentimentos divinos, através dos nomes, né, dos orixás, circulam toda a criação. E com Exu e Pombagira não é diferente. Aqui falando de orixás. Vamos deixar para outra aula as entidades de trabalho que trazem o mesmo nome para o terreiro. Tá certo? Então, qual é o sentido do orixá Exu? Qual é esse trono do orixá Exu? É o trono da vitalidade. Né? Então, esse sentido da vitalidade, do vigor, Exu, orixá Exu, que traz. Além do mistério, na Gênese, do vazio absoluto. Né? Como eu disse, todas as religiões têm a sua Gênese, como que foi criado o mundo, o universo. Né? Não, o Umbanda não é diferente. Então, vocês podem pesquisar isso como lição de casa também. E podem pesquisar também sobre as lendas de criação, as lendas dos orixás. Essas lendas, elas humanizam, na verdade, esses orixás que não são humanos, logicamente, né? São energias de Deus. Né? Mas as lendas trazem essa humanização para que no passado a gente conseguisse entender mais ou menos como foi, como é essa relação de sentidos divinos com a humanidade e com o universo. E através de uma humanização fica mais fácil da gente conseguir entender, logicamente, que no sentido de lenda, no sentido figurado. Né? E esse tem várias lendas, sobre Exu mesmo tem centenas de lendas, né, uma diferente da outra, mas todas elas têm os seus fundamentos, né? Então, pesquisem sobre isso, analisem, estudem, né? Absorvam aquelas que mais fazem sentido, né? Dentro dessa teoria que nos foi passada através de Rubens Saraceni na nossa Gênese de Umbanda, tá certo? Então, Deus, Olorum, Zambi, o nome que quiserem dar a Deus, ele tem, no momento, a intenção de criar. Quando só existia essa massa divina, só existia essa energia divina, o Olorum tem a intenção de criar. Essa intenção a gente vai falar em outra aula. É a próxima aula aqui, tá bom? Que também é um trono divino, tá certo? E quando ele tem a intenção de criar, ele cria a primeira coisa do universo. E o que seria essa primeira coisa pela lógica? Seria o espaço vazio. Para onde que vai ser colocado tudo, o todo. Que também é um outro trono divino, né? Que a gente chama o todo, né? Esse todo que está dentro desse vazio absoluto, que é um sentido de Oxalá. Né? E o vazio absoluto é o sentido de Exu, Orixá Exu. Tá certo? Então, quando Deus cria esse vazio absoluto para colocar tudo dentro, o todo dentro desse vazio absoluto, e esse vazio, né, que circula tudo, né, que está envolvendo o todo, é mistério de Exu. Então, Exu, né, ele antecede a todos os outros orixás. Ele antecede a todos os outros sentidos externos da criação de Deus. Por isso que na Umbanda, né, principalmente essa que a gente estuda, que é a Umbanda Sagrada, a gente não tem essa linhagem de orixás, né, de Exu, Pombagira, Orixá Exu Mirim e Orixá Pombagira Mirim como pais e mães, como fatorais, né? Esses orixás não fazem cabeça como adjuntó, ou adjunto, né? Ou juntó, como vocês queiram dizer, e nem orixá de frente, nem ancestrais. Eles não são fatorais, porque eles antecedem a criação. Eles estão em todos. Né? Até nas lendas que vocês vão estudar, nas lendas sobre os orixás que vocês vão pesquisar, vocês vão ver que na África, né, nos cultos de nação, cada nação, né, cada cidade da África, ela tinha os seus cultos aos seus orixás em específico. Geralmente eles cultuavam um orixá em cada nação. Só que Exu estava em todos. Estava em todos. Justamente, né, ligando a essa questão que realmente Exu está em todo lugar.
Orixá Exu está em todos os lugares. Está em todos os orixás, porque tem um Exu guardião de determinado orixá. Exu guardião de Oxalá, Exu guardião de Logunã, Exu guardião de Oxóssi, Exu guardião de Obá. Eles falam dos tronos divinos, né? E é por isso que a gente explica também porque que a gente sempre faz oferenda, a gente faz um agrado quando a gente vai fazer um trabalho na mata, por exemplo. Vamos citar a mata aqui, mas poderia ser na pedreira, no mar, qualquer domínio de orixá. Mas vamos citar a mata aqui para ficar mais fácil. A gente vai fazer um trabalho na mata, então antes de a gente entrar nessa mata, a gente faz um agrado para o Exu guardião daquela mata. Exu guardião de Oxóssi. Ele antecede, ele protege, ele está naquela entrada, ele está envolvendo aquele lugar, como o vazio envolve o todo na criação, na Gênesis. Olha para vocês verem o sentido da coisa, né? Como que funciona e como as lendas da criação têm noção disso. Tinham noção disso no passado, né? Eles humanizavam apenas para questão da gente entender melhor. E hoje a gente tem um conceito mais científico, né? Depois dos lançamentos dos livros de Rubens, né? Do mestre Rubens Saraceni, a gente começa a entender isso de uma forma mais científica e num âmbito religioso mesmo, né? Tirando a relação das lendas. Então a gente sempre que vai fazer um trabalho no domínio de orixá, a gente sempre faz um agrado, sempre sauda esse orixá que está ali presente e tem ali um Exu daquele local e daquele orixá em específico. A gente entra no terreiro, a primeira coisa que a gente faz, sauda a trunqueira. Ela antecede, né, a nossa entrada dentro do terreiro. Ela está em volta. Essa força está envolvendo todo o espaço sagrado e todos os orixás que ali fazem presente. Todas as pessoas, todos os guias, enfim. Porque todos nós também temos um guardião, um Exu, um orixá natural, que a gente fala também, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho na aula dos guias de trabalho, né, do qual a gente tem no mínimo 3 Exus guardiões com a gente. No mínimo. Né? Bom, aí eles vão se ramificando e a gente tem a presença de muitos mais aí durante a nossa vida, mas no mínimo 3, e um deles é esse natural, que traz, né, das dimensões naturais a energia mais pura desse orixá, Exu. Tá certo? Então nós temos, o templo tem, nossa casa tem, os domínios orixás têm, o mundo todo tem, porque o todo, ele envolve o todo. É um mistério do vazio. Isso é o mais importante a gente saber dentro do terreiro. Logicamente, com um aprofundamento disso, a gente vai estudar mais profundamente um curso de teologia, por exemplo, né, que envolve mais tempo, mas aqui para a gente ter esse ensino fundamental e básico, que é o que o curso propõe, é isso que a gente tem que saber. Né, que o orixá é um mistério do vazio absoluto, né, que é um trono divino, que ele também está à frente de todos os outros tronos, ele guarda, né, na verdade, esses mistérios, é um guardião, né, essa energia, é uma energia guardiã de todos os mistérios divinos e está em todo lugar, porque ele envolve, através do vazio, ele envolve tudo que está, o todo, né, envolve o todo e o tudo. Isso é o mais importante a gente saber, e que é um trono divino, tá certo? Para a gente não confundir a relação de orixá com entidade de trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Aí temos os tronos maiores, os tronos menores, assim por diante, as dimensões, né, dos naturais, que isso a gente vai estudar um pouco mais profundamente no curso de teologia, que vou fazer uma surpresa para vocês, que eu pretendo fazer esse curso de teologia EAD também, que é o curso mais longo e mais aprofundado. Se você tiver interesse, entre em contato comigo lá no grupo de alunos, tá? A gente conversa mais sobre isso. E se eu tiver o apoio de vocês, eu com certeza vou fazer esse curso de teologia EAD também aqui nessa mesma plataforma, tá bom? Vamos lá. E depois a gente tem o trono Orixá Pombagira. Um trono divino, um orixá também, que traz qual o sentido? O sentido do estímulo. Estímulo pela vida, estímulo por tudo. Não é? É o estímulo. Quando a gente fala a palavra estímulo, né, ou a vitalidade também, né? Às vezes a pessoa mal informada, ela já vai pensar primeiramente no sexual. Né? A vitalidade seria a vitalidade do homem. Sim, também, logicamente, não deixa de ser. Né? E o estímulo da pombagira como estímulo sexual da mulher, enfim, né? Que também é, né? Porque a gente tem esses sentimentos, a gente tem esse sentido em nossa vida, né? Mas a gente não é só esse sentido. A gente precisa de estímulo para levantar, para tomar café, para escovar os dentes, enfim. Troquei as ordens, né? Mas é isso aí, né? A gente precisa de estímulo para tudo na vida. Para colocar o lixo na rua, para trabalhar, para fazer nossas atividades diárias, para gravar essa aula, né? Para você assistir essa aula. Você precisa de estímulo. Se você não tiver estímulo, você não faz nada. Você entra num estado depressivo, num estado aí, vegetativo, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Por isso que eu até falo nas minhas preleções, quando vai ter dia de pombagira, para as pessoas aproveitarem esse sentido hoje, principalmente nesse mundo cheio de depressão, nesse mundo que está faltando esse estímulo, que a pessoa está necessitada, está gerando um bloqueio.
em receber esse sentido divino, né? O sentido do estímulo da vida. É excelente vibração para quem está depressivo, para quem está pensando em suicídio, etc. Porque é um sentido que estimula, que dá essa força, que dá essa vontade de fazer. Assim, mesma coisa, Orixá e Exu, a vitalidade. A gente precisa de vitalidade para tudo. Não é só a vitalidade sexual do homem, é a vitalidade para fazer tudo que eu falei, mesma coisa da pombagira. Se a gente não tiver vitalidade, a gente não faz nada. Então, esses dois sentidos juntos, eles formam um padrão vibratório que faz parte da nossa vida. E a gente precisa deles para viver. E quando a gente gera esses bloqueios através de sentimentos e pensamentos negativos, a gente acaba bloqueando essas energias, chegando até nós, e aí é onde cai depressão, vontade de não fazer nada, vontade de parar, vontade de, né, de não fazer nada, enfim. A gente tem que estar atento a isso. Né? As nossas sombras, né, começam a atuar mais forte, e as nossas sombras, com certeza, são nossos maiores inimigos, então a gente tem que trabalhar muito. Né? E trabalhando a nossa sombra, entendendo elas, aceitando elas e tratando elas, a gente dá um grande passo, sentido ao despertar de consciência, a nossa evolução. Tá certo? Então, isso que eu quero deixar bem claro. Orixás, Pombagira, Exu e entidade de trabalho, que a gente vai falar numa outra aula, aqui nesse mesmo modo. Tá bom? Então, vamos separar isso, né? São coisas distintas, coisas diferentes. Porém, esses guias de trabalho que vem para o terreiro carregam, inclusive, o mesmo nome dos orixás, sendo um nome mais fácil para a gente, né? Porque se a gente fosse falar do sentido de um mistério, seria Mehor Iê e Mahor Iê, esses dois tronos, né? Fica um nome complicado, um nome difícil, ainda mais difícil para as pessoas entenderem. Então, para ficar mais fácil, se carrega o nome Exu e Pombagira, assim como os guias de trabalho. Né? Então, fica mais fácil da gente compreender. Só que a gente tem que separar, né? Apesar de que esses guias, como eu ia falando, esses guias trazem para o terreiro as mesmas energias desses orixás. Então, Exu traz muito essa força da vitalidade, Pombagira, guia de trabalho, traz muito esse sentido do estímulo. Né? E esses trabalhos são feitos no terreiro, normalmente, né? E alguns terreiros trabalham de branco normal, outros adotam cores diferenciadas. No nosso terreiro, por exemplo, a gente trabalha nessas dias de Exu e Pombagira, os homens de preto, as mulheres de vermelho, justamente para simbolizar, né? Porque o preto é uma cor absorvente, uma cor de poder, uma cor que relata mesmo esse vazio, né? É uma simbologia de Exu. No entanto que Exu usa a cor preta, vela preta, né? E faz o bem com a vela preta, tá? Isso a gente tem que tirar esse contexto negativo das cores, né? As cores são muito importantes, as cores têm relação com todos os orixás têm suas cores, e Exu é preto, né? E lembrando que a intenção e a força da pessoa que está fazendo qualquer coisa que seja, né? Isso fora da Umbanda, porque a Umbanda não faz o mal, né? Ela pode fazer até com uma vela branca. Porque a intenção dela e a força que ela está jogando naquela magia, naquela questão que ela está fazendo, é que vai dar a origem às energias que vão vibrar ali. Né? Então ela pode fazer até com uma vela branca ou sem vela nenhuma. Pensamento, uma força extraordinária. E se a pessoa vibrar, né, contra você e você estiver receptivo a isso, você vai acabar recebendo essas energias. Logicamente que a gente tem que estar sempre atento, orando e vigiando, que é uma frase lá do kardecismo que eu gosto muito. Né? Então a gente tem que estar atento a isso. E firme sempre, com fé sempre, que quando a gente tem fé, nada nos atinge. Não é verdade? Então tem que desmistificar essa questão de cor, tá certo? E as mulheres usam vermelho, que é justamente a cor da vida, a cor do estímulo, a cor do sangue, a cor que corre no nosso corpo, né? Do sangue que corre no nosso corpo. Né? O estímulo é vida, né? Então que simboliza bem Pombagira, tá certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês nessa aula, né? Procuro não me alongar muito, que eu acho que o intuito do curso é bem esse o objetivo, não ficar enchendo linguiça, tá certo? Então qualquer dúvida, a gente está lá no grupo de apoio para vocês, os alunos. Façam, porque essas perguntas de vocês vão virar novos vídeos para a gente incluir no módulo dúvidas dos alunos. Né? A gente vai entrar com poucos vídeos lá. Vou gravar mais uns 3 ou 4 de perguntas recentes agora. Logicamente que a gente vai colocar as melhores perguntas, logicamente que as mais básicas aqui o curso esclarece, né? Mas as que forem mais complexas a gente vai colocando em vídeo também para vocês. E é isso aí. Então o que a gente precisa saber no terreno é justamente isso, saber essa diferença entre orixás e entidades de trabalho, né? E saber quais são os seus sentidos, e isso eu disse aqui, e acho que ficou bem claro para vocês, tá certo? Então, Orixá Exu, Orixá Pombagira, Laroie, Exu, essa saudação, né, tanto para as entidades quanto para os orixás, Mojubá, Laroie, Exu, Mojubá, Laroie, Pombagira, Pombagira, Saravá ou Mojubá também, tá bom? Que é um sentido de mantra, né, que não tem um sentido literário muito definido, mas é a mesma coisa que você chamar, que você invocar essa força e logo depois que invoca, você se curva, você se curva a essa força, abaixa a sua cabeça para esse poder, para esses tronos divinos, tá bom? Esse é o sentido dessa frase, desse mantra de saudação a os orixás e guias de trabalho, Exu e Pombagira, tá bom?
Muito axé no seu coração. Laroê, Mojubá.